boa noite. Boa noite. Novo diretor da Polícia Federal critica o inquérito sobre Temer. Diante do presidente na posse, Segovia afirma que faltou investigar mais. Futuro ministro das Cidades foi apontado em CPI como ligado a Carlinhos Cachoeiro. O deputado Alexandre Baldi também aparece na delação do doleiro Lúcio Funaro. Governador do Rio é acusado de receber quase 5 milhões de reais em propinas. O dinheiro para Pezão seria do esquema de corrupção das empresas de ônibus. Parte de um viaduto desaba e mata uma juíza no centro de São Paulo. O acidente foi causado por um caminhão com altura superior ao limite permitido. No Dia da Consciência Negra, um retrato do avanço na busca de identidade própria. A indústria de produtos de beleza aproveita um mercado em grande expansão. O drama na Argentina, submarino completa 6 dias desaparecido. Há 44 tripulantes a bordo e o mau tempo suspende as buscas. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia investiga as responsabilidades pela morte de uma juíza de 47 anos depois da queda de uma parte de uma estrutura de um viaduto no centro de São Paulo. Quem está acompanhando esse caso é o repórter Vinícius Marra. Olá, Vinícius, boa noite. Oi, Gamberini. Olha, esse caso foi registrado aqui, no 8º Distrito Policial, aqui no Brás, por ser o distrito que está de plantão, e depois ele será encaminhado para o 12º Distrito, no Pari. E para vocês entenderem um pouco essa história, esse acidente, ele ocorreu ontem, às 11 da noite. Um caminhão carregado com bebidas ia passar por debaixo de um viaduto na Avenida do Estado. E ele acabou atingindo esse viaduto. Com essa colisão, parte do concreto acabou caindo sobre o carro da juíza, a doutora Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos. A juíza ela não estava dirigindo esse carro, ela estava no banco do passageiro, esse carro estava sendo dirigido pelo segurança dela, que nada sofreu. Já a juíza, ela teve traumatismo craniano e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, mas ela não resistiu. Hoje à tarde, a nossa equipe fez algumas imagens desse viaduto que você vai acompanhar agora. Essas imagens foram feitas agora na parte da tarde, já estava tudo em ordem, tudo já limpo, tudo já resolvido. Mas a perícia esteve no local e constatou o seguinte: ela informou a Polícia Civil, os peritos aí do Instituto de Criminalística, que este caminhão estava 16 centímetros, 16 centímetros mais alto do que a altura permitida aí para se passar neste viaduto. Só para vocês terem uma ideia, o viaduto ele tem 4 metros e 30 centímetros. E esse caminhão, segundo a perícia, tinha 4 metros e 46 centímetros. Os peritos identificaram também um outro problema, que no asfalto, debaixo desse viaduto, há um desnível de cerca de 15 centímetros. Então, esse caso ainda está sendo investigado, vai ser investigado pela polícia para levantar realmente o que aconteceu. Em nota, a empresa responsável pelo caminhão disse que esse veículo transitava dentro dos padrões legais e que essa rota que esse caminhão fazia, ele já fez várias vezes e que nunca enfrentou esse tipo de problema. A empresa também, ela diz que vai prestar todo o apoio aí para a família da juíza. A juíza, como eu disse, tinha 46 anos, ela trabalhava no Fórum de Jundiaí, no interior de São Paulo. E o velório da juíza está marcada para hoje à noite e vai ser no cemitério da Vila Mariana. Gamberini, Estela. Obrigada, Vinícius, pelas suas informações. E com mais de 15 parques fechados como medida preventiva contra a febre amarela, os moradores da Zona Norte da capital paulista tiveram que encontrar ali alternativas de lazer nesse feriado. A saída foi usar as calçadas próximas para fazer ginástica e levar o cachorro para passear. 9h30 da manhã dessa segunda-feira de feriado aqui em São Paulo, dia nublado, caindo até uma garoa fina. E aqui na zona norte da cidade, os moradores ficaram sem muita opção de lazer hoje. Isso porque 15 parques aqui da região continuam fechados como medida preventiva contra a febre amarela. E um deles
é aqui o Parque do Horto Florestal. O aviso no portão informa sobre o fechamento. Do lado de dentro, apenas seguranças. Para alguns frequentadores do lugar, o jeito foi praticar exercícios na rua mesmo, como fez o Weber. Esse é um problema de saúde, a gente tem que evitar a disseminação do vírus, da febre amarela. Acho que é necessário. O bairro também é tranquilo para correr, então dá para praticar exercício. O parque está fechado desde que um macaco foi achado morto aqui, infectado pelo vírus da febre amarela. A consequência foi que outros parques da cidade também foram interditados. Um deles é o Cidade de Toronto, em Pirituba. Aqui, o feriado de quem costuma usar o parque também foi do lado de fora. Esse casal, por exemplo, tirou o dia para passear com o cachorro, mas não foi a mesma coisa. Você não pode soltar o cachorro, o movimento de pessoas na calçada é bem maior, né? O parque você espaça, tem lugar para você frequentar, é bem diferente. O parque fechado não foi a única mudança por aqui. Teve gente que se apressou para se vacinar contra a febre amarela, como a Gilmara, que levou o marido e os 2 filhos para o posto de saúde. Como eu gosto de correr em parque, eu fiquei meio preocupada. Mesmo que a gente não corra dentro do parque, correndo nas imediações corre risco também. Também em Pirituba, o Parque São Domingos é outro que está com avisos alertando para o fechamento. O Márcio sempre passeia lá dentro com os cachorros, mas há 2 semanas a voltinha pelo bairro ficou mais dificultosa. Lá dentro é ar puro, sombra, e quando sai por fora tem que andar no calor, no sol. Um dos poucos parques da região norte que estão abertos é o da Juventude. Por causa do mau tempo, o movimento ficou abaixo do esperado para um feriado. Mas foi a opção de algumas pessoas que costumavam ir nos outros locais, como a Natália. Hoje, o treino foi aqui. Eu normalmente costumava ir no Horto, que fechou, inclusive já tomei a vacina também. Mas o Parque da Juventude era um lugar em que eu nunca vinha. Então ele foi uma nova oportunidade para eu conhecer também, é um parque ótimo, eu acho incrível. Os postos de saúde não abriram hoje para vacinação. Eles voltam a funcionar amanhã. Segundo o balanço da Prefeitura, até o dia 16 desse mês, 893 pessoas já tinham sido imunizadas. Um policial militar aposentado foi morto ontem no começo da tarde na zona leste de São Paulo. Ele era assessor do deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB. O sargento aposentado da PM, Hermes Vieira da Silva, foi assassinado a tiros no começo da tarde de ontem na região de Aê Carvalho, na zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, ele tomava café na rua de uma feira onde trabalhava como segurança e foi abordado por 2 homens numa padaria que teriam tentado roubar as 2 armas de Hermes. Ao reagir, o sargento de 57 anos levou 7 tiros dos assaltantes. Hermes Vieira estava há 8 anos na reserva da Polícia Militar e era assessor do deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A divisão de homicídios investiga o crime. No velório, o deputado afirmou que o assassinato tem todos os indícios de execução. Telhada se disse revoltado com a criminalidade no estado. 3 anos de deputado, vou diariamente naquela tribuna falar de policiais militares mortos, guardas civis mortos, enfim, de todos os homens e mulheres da segurança mortos. Agora é na nossa casa, na nossa família, nosso irmão. Então a indignação minha sempre foi muito grande com a morte desses policiais. Hoje não é só uma grande indignação, como é uma coisa insuportável. Saber que o cara tomou 7 tiros, simplesmente porque era policial militar. Então, é revoltante. 3 tiros na cara. Sinal de execução, sinal claro de execução. Morreu aos 83 anos nos Estados Unidos o racista Charles Manson, assassino da atriz Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski. Manson cumpria prisão perpétua na Califórnia. As autoridades não informaram a causa da morte. Nos anos 60, Charles Manson chefiou uma seita fanática e convenceu seus jovens seguidores a assassinar com o máximo de crueldade pelo menos 7 pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski.
Tate estava grávida de 8 meses quando foi morta. Manson e seus seguidores tentaram incriminar movimentos negros pelos assassinatos e justificaram que os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra racial. Manson apelou por liberdade em 2012, mas o pedido foi rejeitado e ele só poderia apresentar um novo pedido em 2027. Se antes as prateleiras de cosméticos praticamente ignoravam os tons de pele e cabelos diferentes dos que eram considerados dentro do padrão, hoje esse cenário começa a mudar. No Dia da Consciência Negra, o Jornal da Gazeta mostra que a valorização da beleza negra também é um ato político e um nicho de mercado que cresce. Desde criança, o sorriso é o mesmo. O que muda com o passar dos anos nas fotos de Luana é outra característica, o cabelo. Eu cresci numa família que todo mundo alisava o cabelo. Com 6 anos eu comecei a alisar, na verdade minha mãe, me levou no salão. Os fios crespos só conseguiram ficar assim naturais há 1 ano, quando ela começou a chamada transição capilar. No começo, a ideia era apostar na praticidade, longe da rotina de alisamentos. Eu não tinha praticidade, eu me sentia muito cansada de ter que cuidar daquele cabelo. E em maio, eu cortei o cabelo, fiz o primeiro corte radical. Para ser saudável, o cabelo requer muito cuidado, seja o fio do tipo que for, mas a vaidade da população negra tem muito a ver também com representatividade. 112 milhões de pessoas é a quantidade de negros no Brasil, segundo o último estudo divulgado pelo Instituto Locomotiva. É tanta gente que seria até perder dinheiro não apostar neste público. A indústria de cosméticos já apostou, finalmente, e agora as prateleiras estão repletas de produtos que servem exatamente para valorizar a beleza negra. Nos rótulos, todo aquele volumão do cabelo crespo. As imagens ajudam a criar a identificação entre cliente e produto. Agora, tem até marca que incentiva o tal abaixo a ditadura dos lisos. Nós de cabelos crespos, cacheados, sempre tivemos muitas dificuldades. É a primeira vez que tem tanta variedade e a gente fica até na dúvida. E alguns também não funcionam. As opções são muitas. Empresas veganas também estão de olho neste consumidor. A mulherada vai testando os produtos e passando as dicas umas para as outras. Minha casa parece uma perfumaria, de tanto creme que eu já comprei, deu errado, não funcionou, aí você troca com a amiga e dá para alguém. Finalmente, eu acho que se quando eu era criança tivesse uma quantidade de cremes assim, dessa maneira, eu não ia ter usado tanto meu cabelo preso, eu ia ter dado mais liberdade pro meu cabelo. A identidade negra também ganhou espaço na maquiagem. Não são apenas aqueles 3 ou 4 tons padronizados que, na prática, quase nunca eram adequados para a maior parte da população. Não tinha tantas variedades. E aí, com a procura, cresceu bastante. Nos cuidados com a pele, a Luana lembra ainda que os preços das maquiagens eram muito altos. Hoje, o nível de tonalidade que a gente tem de maquiagem é muito, muito maior. A variedade de preço também é muito maior. Isso faz com que a mulher se sinta muito mais valorizada, muito mais aceita, a autoestima fique muito melhor. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, sobre o Dia da Consciência Negra e o racismo no Brasil. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu a convocação do procurador Eduardo Pelela, feito pela CPI mista da JBS. Pelela, ex-chefe de gabinete do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, participou das negociações para fechar o acordo de delação premiada dos executivos do grupo JF, que é o dono da JBS. Toffoli concedeu liminar solicitada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Para a PGR, apenas o Ministério Público pode investigar eventuais irregularidades cometidas por seus membros. Tomou posse hoje de manhã o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele defendeu a atribuição da Polícia Federal de fechar delações premiadas e disse que o presidente Michel Temer vai continuar sendo investigado. Mas colocou em dúvida o fato de uma única mala ter sido suficiente para envolver Temer em um esquema de corrupção. Com imensa honra. Segovia prometeu uma atuação sem posicionamento político e afirmou que o próprio presidente disse que ele deveria fazer da Polícia Federal uma polícia republicana.
Ele também afirmou que o presidente Temer vai continuar sendo investigado, agora sobre o decreto relacionado à área dos portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar. Segovia também comentou as investigações sobre o caso da mala de propina da JBS, encontrada com o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Sobre o poder da corporação de negociar e fechar delações, contestado pela Procuradoria-Geral da República, numa ação no Supremo Tribunal Federal, o delegado disse que vai tentar desenvolver uma metodologia com a Procuradoria. Já está na lei que a Polícia Federal tem a atribuição de fazer as delações premiadas, que nada mais é do que um meio de investigação. Então, como uma ferramenta de investigação, ela tem que fazer parte das atribuições da Polícia Federal. E nós não vamos desistir dessa atribuição. Segundo Fernando Segovia, a Polícia Federal e o Ministério Público vivem um novo momento e há consenso entre a atuação dele e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O diretor-geral disse ainda que a nova equipe da Polícia Federal estará empenhada em concluir até maio de 2018, antes das eleições, o maior número possível de inquéritos contra políticos e autoridades que estão no Supremo Tribunal Federal. O governo decidiu nomear o deputado federal Alexandre Baldi, do partido Podemos, para o Ministério das Cidades. O parlamentar já foi acusado de ligação com o bicheiro carioca Carlinhos Cachoeira e a indicação dele ao cargo levou o Podemos a pedir a expulsão do partido. O deputado Alexandre Baldi substitui Bruno Araújo, que na semana passada pediu demissão por divergências do partido dele, o PSDB, com o governo. Baldi é deputado federal pelo Podemos de Goiás e, depois de anunciada a indicação, a presidente do partido, Renata Abreu, pediu a expulsão do parlamentar da legenda, que faz oposição a Temer. Segundo Renata Abreu, a entrada de Baldi no governo é incompatível com a posição de independência da legenda em relação ao projeto político do grupo de ministros investigados aliados do presidente da República. Ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, Alexandre Baldi já tinha previsto a saída dele do Podemos, por articulação de Maia. Ele deve migrar para o Partido Progressista, que reivindicava o comando do Ministério das Cidades para continuar votando a favor dos projetos do governo na Câmara. O PP é o quarto partido pelo qual Alexandre Baldi passou desde quando assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, eleito pelo PSDB em 2014. O parlamentar foi acusado de ser o menino de ouro do bicheiro Carlinhos Cachoeira, no relatório da CPI que investigou os negócios ilegais do contraventor em 2012. Alexandre Baldi era secretário do governo Marconi Perillo, em Goiás, e foi pego em grampo telefônico com o bicheiro. O relatório da CPI foi assinado pelo relator Odair Cunha, deputado federal do PT de Minas Gerais. Depois da chuva forte do fim de semana, Campinas continua em estado de atenção com alerta em áreas que ultrapassaram 80 milímetros do volume de chuva em 3 dias. No sábado, um homem morreu ao ajudar um casal que estava dentro de um carro durante o temporal. Entre sábado e domingo, uma forte tempestade provocou enxurradas e diversos pontos de alagamentos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, Campinas registrou um volume total de 125 milímetros só nesses 2 dias. Um córrego transbordou na Avenida Aurazimbo Maia. Carros e pessoas chegaram a ficar ilhados na rua e a água chegou a invadir e inundar estabelecimentos comerciais. Tivemos tempo fechado e chuva nesse feriado aqui em São Paulo. A máxima hoje não passou dos 24 graus. Pois é, no litoral as temperaturas também ficaram amenas e só fez calor mesmo pelo interior do estado. Vamos ver como fica o tempo ao longo da semana com Mariana Armentano. A meteorologia alerta para o risco de chuvas volumosas nesta terça-feira. É que um sistema de baixa pressão no litoral do Sudeste e uma nova frente fria que avança pelo sul espalham nuvens carregadas por boa parte do centro-sul do Brasil.
Somado a isso, temos o ar quente e úmido que vem lá do norte. E aí não dá para descartar os temporais. Para amanhã são esperadas pancadas fortes do sul ao norte do país. E o tempo só segue firme entre o norte de Roraima e o nordeste da Bahia. Nessa tabela a gente checa as temperaturas de algumas capitais. Olha só, em Salvador, dia de sol, tempo firme e máxima na casa dos 30 graus, assim como em Brasília, só que por lá chove a partir da tarde. No Rio de Janeiro pode chover a qualquer hora, com máxima em torno dos 29 graus. E em Floripa, tempo também muito instável, com temperaturas entre 18 e 26 graus por lá. Para São Paulo, apesar das aberturas de sol, a previsão é de chuva em todas as regiões. Deve chover em vários momentos do dia, principalmente no centro, no norte e no nordeste do estado. No sul e na faixa leste, inclusive aqui na Grande São Paulo, pode até fazer um pouco de sol de manhã, mas todo o estado fica sujeito a temporais. Máxima nesta terça-feira em torno dos 29 graus em Presidente Prudente, dos 30 graus em Presidente Bernardes, chega a fazer até 28 em São José dos Campos, 32 na região de Campinas. E para a capital, vai esquentar em relação a hoje, mas você já sabe, guarda-chuva à mão, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 27 graus. Na quarta, a temperatura cai para os 25 graus com chuviscos por aqui. E na quinta-feira, apesar do sol voltar a predominar, esfria. As temperaturas devem ficar entre 16 e 22 graus. O submarino desaparecido desde a semana passada, com 44 tripulantes, relatou avaria antes de desaparecer no Atlântico, segundo a Marinha Argentina. O capitão do submarino San Juan informou problemas nas baterias na última comunicação com a base. Mas essa avaria não seria motivo para afetar a capacidade de navegação da embarcação, que desapareceu. O San Juan navegava entre o porto de Ushuaia e Mar del Plata, a 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, quando perdeu contato com o comando em terra. As buscas pela embarcação foram suspensas hoje por causa do mau tempo. A região tem ventos de 90 km por hora e ondas de 10 metros de altura. A Argentina recebeu ofertas de ajuda do Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul. Com uma abstenção de mais de 60%, as eleições presidenciais no Chile terão o segundo turno em dezembro. O ex-presidente de centro-direita, Sebastián Pinheira, de 67 anos, teve 37% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com o senador socialista Alejandro Guillet, que teve 23% dos votos e promete aprofundar as reformas e conquistas sociais da presidente Michelle Bachelet. Desde 2012, o voto deixou de ser obrigatório no Chile, o que vai exigir um esforço dos candidatos de não somente convencer o eleitor de seus planos políticos, mas também da importância do voto para o futuro do país. Na Espanha, o líder da oposição venezuelana, Antonio Ledezma, disse que fugiu do país porque temia por sua segurança. Em entrevista coletiva em Madrid, Ledezma disse que decidiu sair do país porque lhe informaram que seria sequestrado pelas forças de segurança e que a culpa seria atribuída a um comando paramilitar colombiano. Ledezma, que foi recebido pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, garantiu que não pedirá asilo político na Espanha, como também não o fez na Colômbia. Ledezma cumpria prisão domiciliar na Venezuela desde 2015, acusado de conspiração e formação de quadrilha, sem nunca ter sido julgado. O presidente Nicolás Maduro disse que a decisão de receber Ledezma foi um ato hostil da Espanha com seu governo. O Brasil abriu 76.599 vagas de emprego formal em outubro. Segundo os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foi o 7º aumento consecutivo no número de vagas com carteira assinada no país e o melhor resultado para outubro desde 2013. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, ainda de acordo com o governo, foram gerados mais de 302 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para os 10 primeiros meses de um ano desde 2014. Segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros estão desempregados.
O IBCBR, índice conhecido como prévia do PIB, subiu 0,40% em setembro na comparação com agosto. O índice de atividade econômica, calculado pelo Banco Central, passou para 135,74 pontos. Entre julho e setembro, o índice apresentou alta de 0,58% quando comparado com o segundo trimestre de 2017. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBCBR, por ser uma prévia do que está acontecendo com a economia, nem sempre bate com o PIB, que é o indicador oficial. Mas é uma referência importante para ajudar na política de juros do Banco Central, para decisões de investimentos do mercado e mesmo das empresas que dependem muito do que se espera da atividade. E não só o IBCBR, mas outros indicadores têm apontado um desempenho melhor da economia. O IBGE já divulgou os dados positivos da indústria e do comércio em setembro, após um tropeço em agosto. Só os serviços continuaram com uma média negativa, mas os serviços para as famílias vieram com uma boa recuperação, o que mostra os efeitos de fatores que estão ajudando mais na retomada da economia. Teve uma mãozinha do governo nesse processo, com a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia e agora o PIS/PASEP dos idosos. Mas o que tem feito mesmo a diferença é a inflação mais baixa e a queda dos juros, além de uma oferta maior de emprego, que vem no embalo desse ciclo mais positivo de atividade. Como nós vimos, o CAGED mostrou a geração de quase 302.200 vagas este ano. Tudo ainda muito moderado. O mercado, segundo o relatório Focus de hoje, também do Banco Central, continua prevendo um avanço do PIB de apenas 0,73% este ano. Porém, já espera mais de 2,5% de crescimento no ano que vem, o que vai fazer mais diferença para consumidores e empresas. O que fica faltando são as mudanças estruturais que podem alavancar um crescimento mais sustentável, como os investimentos em infraestrutura, os empresariais e o ajuste das contas públicas. Por enquanto, há uma retomada muito impulsionada pelo consumo, que é importante, mas não se sustenta a longo prazo. Sem aumento da oferta, com maior produtividade e as finanças do governo melhor encaminhadas, fatores importantes para esse cenário mais benigno voltam a ficar comprometidos, como o controle da inflação. Eu volto na quinta. Até lá. Em áudio que revela como era parte do esquema de corrupção no transporte público do Rio de Janeiro, um dos envolvidos reclama que passou a receber só R$600 mil, em vez do 1 milhão combinado antes. A gravação foi divulgada pela Rede Globo. Segundo a reportagem do programa Fantástico da TV Globo, a gravação foi feita durante uma reunião que aconteceu em 2011 e foi descoberta durante as investigações da Polícia Federal do esquema de corrupção envolvendo empresas de transporte do Rio de Janeiro, ainda no mandato do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Em um dos áudios, Rogério Onofre, então presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO, quer saber por que estava recebendo R$600 mil no pagamento da propina, que ganhava mensalmente, em vez de R$1 milhão, como teria sido combinado. Ele se dirige a Jacob Barata Filho, empresário do setor de transportes do Rio. Eu recebo R$1 milhão há mais de um ano e meio. R$1 milhão, independentemente de qualquer coisa que estivesse trazendo ou não. Vocês, por vontade sua, foi lá, cortou, botou 600. Um dos representantes da FETransport, a federação que reúne essas empresas, José Carlos Lavoura, explica como os valores eram definidos. Os 600 é o mensal. Os 400 sempre foram vinculados a alguma tarefa. O áudio revela ainda que a FETransport pagava R$600 mil, mais R$400 mil por tarefa e ainda um prêmio quando o governo autorizava o aumento das passagens intermunicipais, chamado de 14º salário. Segundo a reportagem, o Ministério Público Federal ainda não consegue calcular o rombo causado pelo conjunto dessas ações. Só as isenções fiscais concedidas chegaram a R$138 bilhões. Na última semana, a Operação Lava Jato chegou a prender, ao todo, 10 pessoas que seriam beneficiárias do esquema da FETransport. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Eles chegaram a ser presos, mas foram soltos em menos de 24 horas. Na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio contrariou a decisão da Justiça e decidiu libertar os 3 parlamentares. A votação no plenário foi aberta e no painel eletrônico.
Foram 39 votos a favor da revogação da prisão, com apenas 19 votos contrários e uma abstenção. De acordo com o Ministério Público Federal, a propina paga aos parlamentares chegou a mais de 100 milhões de reais. O MPF vai pedir o afastamento dos 3 do mandato, até que as investigações sejam concluídas. Pisciani e Albertassi pediram licença dos cargos para se defender das acusações. Todos os envolvidos negam participação no esquema. Afirmam que não existem provas ou que desconhecem o conteúdo do áudio. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da posse hoje do novo diretor da Polícia Federal. Depois de tomar posse ao lado do investigado Michel Temer, o novo manda-chuva da Polícia Federal desqualificou em sua primeira entrevista as investigações que fizeram do presidente da República um denunciado por corrupção. O delegado Fernando Segovia ecoou críticas feitas pelo próprio Temer. Espremendo-se tudo o que ele disse, chega-se à conclusão de que, para o novo diretor da PF, a investigação contra Temer é que é suspeita, não o presidente. Segovia atacou o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e engrossou o coro de críticas à delação da JBS. Que a delação é esquisita, não há mais dúvida, tanto que os delatores estão presos. Mas isso não elimina as suspeitas que recaem sobre o presidente e seu grupo político. No afã de agradar ao novo chefe, o delegado jogou na lata do lixo 2 relatórios produzidos pela corporação que comandará. Num, a PF informou ao STF sobre evidências que indicam com vigor a prática de corrupção por Temer no caso da mala com propina de 500 mil. Noutro, a PF concluiu que Temer tinha poder de decisão sobre o chamado quadrilhão do PMDB. Alheio a tudo, Segovia chegou a dizer que uma mala com propina não permite saber se houve ou não corrupção. Ora, a plateia não é feita de bobos. O brasileiro sabe que o crime é igualzinho ao futebol. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, ex-assessor de Temer, pode ser um craque, mas ninguém marca gol sozinho. O novo diretor da Polícia Federal precisa esclarecer em que time pretende jogar. Boa noite. O juiz federal Valdemar Carvalho, da 14ª Vara Federal, condenou o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, à perda do mandato e dos direitos políticos por 8 anos por improbidade administrativa. O PMDBista Cláudio Gontijo Teixeira e a empresa Mendes Júnior também foram sentenciados a pagar multa de R$ 246 mil. Nesse processo, o senador foi acusado de receber propinas da construtora que pagaria as despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, que com Renan mantinha um relacionamento extraconjugal. Quando foi revelado em 2007, o PMDBista renunciou à presidência do Senado para não perder o mandato. No Dia da Consciência Negra, a marcha contra o racismo é feita na Avenida Paulista. O ato pediu um projeto político voltado para a população negra e reuniu vários movimentos e sindicatos. O grupo se encontrou no início da tarde no MASP, na Avenida Paulista, que hoje estava fechada para carros devido ao feriado municipal do Dia da Consciência Negra. Por volta das 5 da tarde, os manifestantes deixaram a Paulista e seguiram pelas ruas do centro da capital. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Exibido nos últimos dias o vídeo do espancamento do ator Diogo Sintra, de 24 anos. Diogo foi assaltado por 2 homens à entrada do terminal de ônibus Dom Pedro, em São Paulo. Diogo correu para dentro do terminal e pediu socorro. Uma segurança recomendou: corra. Com porretes nas mãos, 3 homens se juntaram a assaltantes, gritando que Diogo era ladrão. O ator Diogo Sintra é negro. Seguranças e passageiros se limitaram a assistir Diogo, o assaltado, ser espancado. Vários dos espectadores e seguranças, também negros. No Brasil, a cada 100 mortos por homicídio, 71 são negros, quase sempre adolescentes ou jovens. Dos mortos pela polícia, 76% são negros, que são 67% entre mais de 620 mil presos. Manchetes nos últimos dias. IBGE mostra que negros e pardos ganham o equivalente à metade dos salários dos brancos. A atriz Thaís Araújo é casada com o ator Lázaro Ramos, excelentes atores e a revelia deles, definidos como isso que chamam de celebridades. Ambos já sofreram injúria racial. Ambos são ativistas e enfrentam a ignorância racista, quando não também fascista. Ignorância fascistoide que se expõe também quando zurra a expressão vitimismo. A atriz Thaís Araújo resume:
No Brasil, a cor do meu filho, dela e de Lázaro Ramos, é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondem suas bolsas e blindem seus carros. Ano que vem, os 130 anos da abolição da escravidão. As expressões escravos, escravidão foram sendo naturalizadas. Os motivos para isso são incontáveis, mas num dia como hoje, da consciência negra, é importante recordar. Imagine o que é você ter um dono que te espanca ou açoita quando quer, que te usa e aos seus filhos a vida inteira, para tudo, como quiser, inclusive sexualmente. Assim, foram mais de 3 séculos e meio dos senhores e seus escravos, 3/4 da história na formação da nação. A Casa Grande e a Senzala, nas suas mais amplas, diversas e complexas formas e derivações, são definidoras do Brasil. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, volta a ser citado numa delação premiada. Agora foi a vez de um funcionário do doleiro Álvaro José Novis afirmar em depoimento que pagou propina de quase 5 milhões de reais a Pezão. O nome do governador aparece na delação de Edmar Moreira Dantas. Ele gerenciava uma conta criada exclusivamente para o pagamento de propinas. E o dinheiro, segundo o delator, seria do esquema de corrupção das empresas de ônibus. Um funcionário do doleiro apontado como operador do esquema de propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou ter pago R$ 4.800.000 em propina para Luiz Fernando Pezão logo depois que ele assumiu o governo. A informação consta em novos trechos da delação premiada obtidos pela TV Globo. Segundo o delator, a fonte do dinheiro era a FETranspor, a Federação das Empresas de Transporte do Rio. De acordo com Edmar Dantas, o responsável por administrar o Caixa 2 da FETranspor era o conselheiro da entidade José Carlos Lavouras, que repassava mensalmente a programação de pagamentos a serem feitos a um intermediário. O delator afirmou que houve a determinação de José Carlos Lavouras para entrega para uma pessoa de nome Luiz, que seria Luiz Carlos Vidal Barroso, indicado por Pezão. Disse ainda que soube que os valores seriam destinados a Pezão por conta do apelido Pé Grande. Nas planilhas do doleiro Álvaro Novis aparecem 5 pagamentos. Eles foram feitos de 22 de julho de 2014 a 8 de maio de 2015. Neste período, Luiz Fernando Pezão já era governador do Rio, em abril de 2014. Ele assumiu o cargo com a renúncia de Sérgio Cabral e em 2015 tomou posse como governador eleito. O governador nega ter recebido recursos ilícitos. A FETranspor nega pagamento de propina e disse que permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos. As defesas de Álvaro José Novis, José Carlos Lavouras e Luiz Carlos Vidal Barroso ainda não fizeram declarações sobre a delação. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, sobre o racismo no Brasil. Em briga para escapar do rebaixamento, o Fluminense venceu a Ponte Preta agora à tarde no Maracanã por 2-0. Agora à noite ainda tem Palmeiras em campo, né, Celso? Pois é, Estela, o Palmeiras encara o Avaí daqui a pouquinho, 8 da noite em Florianópolis. O time paulista luta para assumir a vice-liderança, enquanto a equipe catarinense sonha em permanecer na elite do futebol brasileiro. Na luta para não cair, ontem o São Paulo pôs fim ao risco de queda ao empatar com o Botafogo no Pacaembu em 0-0. O Santos venceu o Grêmio por 1-0, já o Flamengo carimbou a faixa do campeão Corinthians. Na Ilha do Urubu, Mancoello chutou com enorme categoria e fez 1-0 para o Flamengo diante do campeão Corinthians. Ainda no primeiro tempo, Pablo derrubou o Geovânio dentro da área. Pênalti para o Flamengo. Diego correu para a bola e aumentou a vantagem do rubro-negro carioca, 2-0. Mesmo controlando o jogo, mandando em tudo, o Flamengo viveu um momento de instabilidade na partida. O zagueiro Rodolfo e o atacante Felipe Viseu discutiram depois de um lance de ataque do Corinthians. O defensor não gostou do posicionamento do jovem centroavante e chegou a ensaiar uma cabeçada no companheiro.
Apesar da intervenção dos jogadores do Flamengo, os dois continuaram se estranhando. Para piorar o problema, Viseu marcou para o Flamengo e ainda fez gestos obscenos para Rodolfo. Ele foi repreendido por Diego logo na sequência, mas a polêmica já tinha tomado conta da situação. E ficou nisso, final, Flamengo 3, Corinthians 0. No Barradão, Vitória recebeu o Cruzeiro e saiu na frente aos 20 minutos após Brian colocar a mão na bola dentro da área. David bateu pênalti e aumentou as chances do time baiano se afastar mais da zona de rebaixamento. Mas o risco de queda voltou a perseguir os rubro-negros aos 30 da segunda etapa. Brian cruzou e Alisson mergulhou para deixar tudo igual. E foi só. Vitória 1, Cruzeiro também 1. No Independência, Otero chutou cruzado e abriu o placar para o Atlético Mineiro diante do Coritiba. Aos 14, Marcos Rocha cobrou o lateral e Leonardo Silva desviou de cabeça, encobrindo Wilson, segundo do Galo. E o melhor estava por vir ainda na primeira etapa. Otero viu Wilson adiantado e do meio de campo marcou um golaço. Final, Atlético Mineiro 3, Coritiba 0. Na Ilha do Retiro, o Sport bateu Bahia. Marquinhos marcou o único gol do jogo. Gol que mantém o time pernambucano vivo na luta para escapar da segundona. E se o Sport ainda respira, o Atlético Goianiense não mais. No Estádio Olímpico, a Chapecoense fez 1-0 na cabeçada de Túlio de Melo. O Dragão conseguiu igualar nos instantes finais com Luiz Fernando, mas o empate em 1-1 não foi suficiente para evitar a queda e o Atlético Goianiense é o primeiro time rebaixado para a Série B. Só temos ainda um time definido, é isso, Celso, que já está no rebaixamento. Isso. Aí você está rebaixado, aliás. Você tem o Avaí, que joga com o Palmeiras hoje. Precisa da vitória para continuar sonhando. E o Palmeiras quer ser campeão, né, do retorno. Sport e Ponte Preta na zona do rebaixamento. E acima, Vitória e Curitiba. O Curitiba tem 43 pontos. Portanto, temos 5 times brigando por 2 vagas. Por isso, o jogo de hoje do Avaí contra o Palmeiras é importantíssimo para a equipe catarinense. A Ponte hoje vacilou, perdendo para o Fluminense por 2-0, mas tem um confronto direto ainda com o Vitória. Portanto, quem diz que campeonato por pontos corridos não tem emoção? Essa briga para fugir do rebaixamento, ela está intensa e tende a ir até a última rodada. A briga na Libertadores está um pouco mais tranquila. O Santos com a vitória de ontem praticamente está um ponto da classificação. Palmeiras e Grêmio já na fase de grupos, então ali está mais tranquilo. Tá certo, tá então. Obrigada, Celso. Até amanhã. Até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, sobre o Dia da Consciência Negra e o racismo no Brasil. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz.
é Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. A questão do racismo no Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama e professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada por estar conosco, professor. Eu quero começar com essa... Há uma crença, algo que se repete, que eu não sei até onde de fato possa ser uma crença, que no Brasil existe uma democracia racial. De onde que vem isso? Na verdade, o discurso de democracia racial, ele foi construído lá pelo final dos anos 20, anos 30, né? E ele tem como fundo, como pano de fundo, a ideia de que é necessário integrar o Brasil apesar das suas diferenças. Mas essa integração é uma integração que se dá por meio, obviamente, da subjugação das pessoas negras. Então, não é só uma ilusão a democracia racial, na verdade é um discurso, uma ideologia construída para que as diferenças, as desigualdades que até hoje permanecem no Brasil, permaneçam, né, se reproduzindo sem que nós tomemos as iniciativas necessárias para reduzir as desigualdades. Agora é interessante, professor, que sempre que acontece algo clamoroso, seja por uma ofensa direta ou em momentos de briga, de xingamento, aí como existe a lei Afonso Arinos, que se repete muito, crime inafiançável, por práticas racistas, tudo isso, aí vem à tona essa questão do racismo. Mas o brasileiro tem percepção do racismo estrutural que existe no Brasil, que amplia a desigualdade e que causa a exclusão social tão gritante? A gente só consegue, de fato, pensar no racismo quando ele acontece de maneira direta. Mas o racismo não é algo que aconteça apenas no campo da racionalidade. E essa é a questão. A gente tem que pensar em como o racismo ele se manifesta quando a gente não está pensando a respeito dele. Por exemplo, nós naturalizamos situações que são flagrantemente racistas, como, por exemplo, espaço de poder, lugares em que a maioria das pessoas são brancas e nós não questionamos isso, mesmo tendo números que demonstram a desigualdade racial. Os tribunais, as universidades, as emissoras de televisão, Congresso ou seja, Nacional. o Congresso Nacional, em que os negros eles são declaradamente 54% da maioria da população, mas eles não são representados nesse espaço. Então o racismo deve ser pensado não apenas naquilo que a gente conscientemente é capaz de perceber, mas no processo de naturalização da ausência de negros nesse espaço. E o que também é fundamental para naturalizar as desigualdades no Brasil. A desigualdade no Brasil, ela não é apenas uma desigualdade que se estrutura na diferença entre negros e brancos. Essa desigualdade entre negros e brancos no Brasil, ela também estrutura as desigualdades econômicas. E por isso que nós naturalizamos situações de desigualdade econômica. Porque como a população, sua maioria é negra, e a maioria dos negros são pobres, nós naturalizamos também a pobreza, consequentemente. Quer dizer, quando o senhor usa a expressão naturalizamos, assim, a gente acha que é assim mesmo. Que é natural ser assim. Sim, é natural, ser assim porque certo. Nós condicionamos já, nós temos condicionado uma ideia de que os negros têm um lugar natural.
A gente tem que pensar isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a exceção confirma a regra. Eu sou um professor universitário, sou advogado, enfim, sou doutor e pós-doutor em Direito. O espanto das pessoas ao saber que eu tenho essa trajetória é que demonstra o racismo. Porque o fato de eu ser exceção confirma a regra. Agora eu vou fazer uma pergunta, professor. Isso demonstra o racismo ou já é uma espécie de mecanismo de defesa que achar que esse espanto é manifestação racista? Porque se existe um racismo estrutural em que de fato é muito raro que pessoas negras tenham uma trajetória como o professor teve, é incomum, é raro, pelo racismo estrutural que existe no Brasil, sim, por aquilo que o senhor falou agora, pela naturalização com que a exclusão vai acontecendo e não se modifica isso, mas o espanto é manifestação racista? Se o espanto é manifestação de racismo, a gente não pode pensar o racismo como se ele fosse, vamos dizer assim, como se ele fosse apenas uma manifestação individual, com racismo na chave da culpa. Né? A gente sempre tenta pensar isso, porque a gente sempre pensa o racismo como uma questão ligada ao direito ou então uma questão ligada à moral. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está querendo fugir desses lugares. Tentar demonstrar como o racismo ele vai nos moldando, inclusive subjetivamente, moldando nossa afetividade, inclusive dos negros. Porque eu, enquanto negro, quando vejo um negro, por exemplo, apresentando um programa de televisão ou então um negro num tribunal, eu também me espanto. Porque a minha subjetividade enquanto homem negro foi forjada para não ver negros exatamente nesses lugares de poder. Então, ao mesmo tempo que eu não naturalizei a presença de negros em lugares de poder, eu também naturalizei a presença de negros, por exemplo, nas prisões. Eu naturalizei a presença de negros também na pobreza, em situação de rua. Naturalizei também situações de violência, como sim, a desse menino que o Bob Fernandes acabou de falar no seu comentário. Uma outra questão, professor, é da falta de percepção, né, de que a circunstância é essa. E expressões corriqueiras no dia a dia, que são proferidas com naturalidade, sem nenhuma intenção, mas que podem ter conotação racista. No cancioneiro, as letras de músicas, né, que têm frases que têm conotação racista. O que cada brasileiro que entende que a perpetuação não deve ser um fato natural, como para usar a sua expressão que eu achei muito interessante, o que as pessoas podem fazer, todos nós, para que não sejamos vetores dessa circunstância que é tão adversa? Acho que são duas coisas fundamentalmente. Primeiro, do ponto de vista pessoal, né, as pessoas não negras, elas devem reconhecer o que a gente chama também em vários estudos de branquitude. Porque da mesma maneira que o negro foi construída, a ideia de negro foi construída historicamente, economicamente, politicamente, a ideia do ser branco também foi construída politicamente. Né? E ser branco não é só a cor de pele. O ser branco quer dizer ter privilégios, ter certos privilégios. Então, primeiro, reconhecer que há certos privilégios, sim, por conta da cor da sua pele, como o privilégio, por exemplo, de não ser agredido, sim, de não ser morto por conta da sua cor. A segunda coisa é que nós devemos pensar também que o racismo se combate politicamente. As políticas de ação afirmativa cumpriram um papel fundamental, mas um outro nível de política também que a gente tem que pensar. O racismo é estruturante das desigualdades sociais e políticas. Então, quando a gente fala de democracia no Brasil, a gente tem que falar da questão racial. Quando a gente fala de economia, temos que falar da questão racial também. Então, é fundamental que o debate racial seja inserido no debate econômico e político da sociedade brasileira. E não apenas num dia, o Dia da Consciência Negra. A exceção confirma a regra. Exatamente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tem bate-papo imperdível sobre relacionamentos no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.